Hoje eu vi muita gente dizer que não quer o impeachment do Bolsonaro porque quer a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Porque se a cassação da chapa ocorrer, o Bolsonaro e o Mourão caem e novas eleições são convocadas. Se isso ocorrer até o fim desse ano. Se ocorrer depois, teremos eleições indiretas. E aí, provavelmente, o eleito seria o Rodrigo Maia ou algum indicado por ele, porque ele é a pessoa com mais cacife político no Congresso. Mas tem um erro nesse pensamento. E eu já vou falar aqui sobre isso, mas antes, se você é a favor do impeachment ou da cassação da chapa, se inscreve no canal e juntos aqui vamos lutar por isso. A gente aqui faz resistência ao Bolsonaro todos os dias, é de graça se inscrever e é 1 segundo. Então, se você é a favor da queda do Bolsonaro, se inscreve no canal, ajuda muito. Agora vamos falar sobre impeachment e a cassação da chapa. Gente, o que muita gente não percebeu é que o impeachment do Bolsonaro não impede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Não. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no governo Dilma. Havia um processo no TSE, um processo que era a tentativa de golpe. Os ministros do STF, no caso vários deles são no TSE, antipetistas, estavam confabulando um golpe contra a Dilma no TSE. Eles iriam recusar as contas da campanha da Dilma Rousseff. A Dilma sofreu impeachment. O processo continuou. E aí eles tiveram que julgar o Temer. E aí, o golpe na Dilma estava para ser tão escancarado que começou uma discussão se eles iriam dividir a chapa ao meio para julgar e caçar só a Dilma e não o Temer, o que nunca aconteceu na história. Iriam dividir a chapa no meio para caçar a Dilma e deixar o Temer. Mas o Congresso tratou de dar o golpe antes e aí eles inocentaram o Temer mesmo com um cheque de 1 milhão de propina nominal no nome de Michel Temer. Aquele cheque estava sendo usado como prova contra a Dilma. Contra o Temer não foi usado. Contra o Temer ignoraram. Ou seja, se o Bolsonaro é derrubado pelo Congresso num impeachment, qualquer processo de cassação de chapa continua, porque o Mourão é parte da chapa. Se o Bolsonaro não cometesse crime eleitoral, o Mourão não estaria ali na presidência, caso o Bolsonaro sofra impeachment e o Mourão vire presidente. Ele só está ali porque o Bolsonaro cometeu crime eleitoral. E aí não importa se o Mourão sabia, se não sabia, se ele foi cúmplice, se não foi, não importa nada disso. O que importa é que ele era parte da chapa e quando a chapa é cassada, os dois caem. O TSE não faria de separar como tentou fazer com a Dilma. Naquilo, a gente viveu uma época em que queriam derrubar o PT, custe o que custar, e eles queriam colocar o Temer no lugar da Dilma, não queriam uma eleição indireta e correr o risco de não saber quem vai ganhar, eles queriam o Temer. E aí era só para isso. No caso de Bolsonaro, o grupo, as elites, eles não querem saber. Tirando o Bolsonaro, se o Bolsonaro cair por qualquer motivo, quando ele não for mais útil e eles quiserem tirar o Bolsonaro, não importa quem está lá. Então, é o Mourão, é o Rodrigo Maia, qualquer outro, não interessa. Eles estão felizes se o projeto neoliberal continuar. E aí, no caso, isso não influencia em nada os planos do Rodrigo Maia de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Não influencia em nada, porque ele pode continuar CPI das fake news, o inquérito do STF sobre as fake news e qualquer outra investigação pode continuar. Isso pode levar à cassação do Mourão no futuro e ele ficaria como presidente pouquíssimo tempo ou nem ficaria. Então, uma coisa, entendam, impeachment independe da cassação de chapa. E quem falar, eu não quero impeachment do Bolsonaro porque entra o Mourão. Gente, isso é um desserviço. É um desserviço. Então deixa o Bolsonaro lá com uma tentativa de golpe. O Mourão já se reuniu com líderes do PT, o Mourão já se reuniu com líderes do MST, já se reuniu com muita gente. O Mourão, ele fala com todo mundo. O Mourão não é olavista. O Mourão não ia colocar um retardado mental no Ministério da Educação. E eu não gosto do Mourão. Eu achei ele péssimo. Ele seria um péssimo presidente. Mas perto do Bolsonaro, qualquer um é um anjo. O Bolsonaro tem ele ali, ele tem o autoritarismo dele que ele tenta fazer, ele tem a ligação dele com milícias, e agora está provado que tem gente infiltrada do governo nas polícias para tentar dar esse golpe miliciano, para tentar colocar a polícia contra alguns policiais, contra a corporação e contra os seus chefes, para fazer motins e para causar instabilidade. Isso está provado. Isso está acontecendo no Ceará com gente infiltrada do governo. Bolsonaro se reuniu com o chefe do motim poucas horas antes, então está provado. O Mourão não faria isso. O Mourão, mas ele é militar, não sei o quê. Gente, vocês estão subestimando o Bolsonaro. O Bolsonaro fala em AI-5 todo dia. O Mourão nunca falou em ditadura, nunca falou em AI-5, nunca. Quem fala é o Bolsonaro, é o filho dele que até falou
que ninguém ficaria triste se caísse uma bomba atômica no Congresso. Realmente, pelos congressistas, principalmente se o Eduardo Bolsonaro estiver lá, pouca gente ficaria triste. Só os familiares de quem morresse ficariam tristes, eu acho. Porque no Brasil ninguém gosta do Congresso, todo mundo odeia o Congresso. Eu não gosto do Congresso, eu não gosto de um Congresso que aprovou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. O que acontece é o seguinte, quando a gente defende que o Bolsonaro não deu golpe, a gente não quer o Bolsonaro como um ditador do Brasil. 2, a gente defende a democracia, as instituições. Gostando ou não do Congresso, eles foram eleitos. Eles foram eleitos pelo povo, gostando ou não. E muitos deles com o apoio do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro diz, mas eles me traíram. Não interessa, o Bolsonaro também traiu o povo quando ele disse que era contra a reforma da Previdência. Foi só ele ser eleito que ele ficou a favor da reforma da Previdência na mesma hora. Então o Bolsonaro também traiu o povo. Se alguns parlamentares o traíram, aí é problema dele com os parlamentares. E o Bolsonaro não pode dizer que ele tem um problema com o Congresso, porque o Congresso faz chantagem. O Bolsonaro foi deputado por 28 anos. E por 28 anos ele dizia que o problema era o presidente da República. Se tem alguém que sabe como as instituições funcionam, como funciona o Congresso Federal, como funciona o presidencialismo, é o Bolsonaro, porque ele foi 28 anos deputado, ele sabe o que um deputado faz, o que um presidente faz e como um presidente negocia ou deixa de negociar, ele sabe disso. E ele sempre dizia, o problema é o presidente, aí não era o Congresso. E o Bolsonaro não pode dizer que ele tem problema com corruptos. O Bolsonaro ficou 23 anos no partido que era liderado pelo Paulo Maluf. O melhor amigo do Bolsonaro, que foi inclusive quem vazou, que ele colocou esse vídeo, que é quem ele queria dividir o ministério do Sérgio Moro para colocar como ministro, é um ex-deputado, que foi deputado ao lado dele por vários anos, eles são amicíssimos, muito amigos, que é o Alberto Fraga, que é condenado por corrupção. Quer dizer, o cara ficou no partido de uma das pessoas mais corruptas da história do Brasil por mais de 20 anos. E o melhor amigo dele é condenado por corrupção. Então, corrupção não é e nunca foi o problema do Bolsonaro. O Congresso também nunca foi problema, porque ele foi deputado há muitos anos e aí ele dizia que o problema era o presidente. O problema do Bolsonaro é ele. Que agora que ele é presidente, o problema é o Congresso. Não faz sentido nenhum. E se o Bolsonaro não gostasse de corruptos, o ministro do Meio Ambiente, ele é condenado por corrupção. Ele foi condenado antes de virar ministro. E aí você pode falar, não, mas ele é o homem específico para essa função. Não tem nenhum outro brasileiro que não seja condenado por corrupção que poderia ser ministro do Bolsonaro. A única pessoa é um ministro, é uma pessoa que foi condenada por corrupção. Não, eu não sou gado, ele não me engana, ele não engana provavelmente a você que está assistindo. Tem que ser muito gado para acreditar nisso, e para acreditar que um rapaz que foi condenado por corrupção poucos meses antes de virar ministro, que ele simplesmente agora ele não comete mais crimes. Ele foi condenado por corrupção com mineradoras. E ele é ministro do Meio Ambiente, olha só. O ministro do Turismo tem várias provas contra ele de que ele fez o esquema do Laranjal, de que ele ameaçou candidatas de morte se elas não devolvessem o dinheiro. Uma delas quis ser candidata e quis ficar com o dinheiro do fundo eleitoral para fazer a campanha, e ele ameaçou ela de morte, ela teve que se mudar para Portugal. A polícia tem as provas, o Bolsonaro já admitiu que o Sérgio Moro entregou para ele o inquérito, que é ilegal, Só ali já era um crime dos dois, do Bolsonaro e do Moro. Ele admitir que ele teve acesso ao inquérito. Ele sabe, ele não pode dizer que ele não sabe do que está acontecendo, não, ele sabe. Tem provas de que é um bandido ali no Ministério. O Weingarten da SECOM, tem crimes dele aí, tem provas. E eles continuam lá. E muitos deles só não são investigados porque são ministros, e aí eles têm foro privilegiado e a investigação não rola. Então o Bolsonaro não pode dizer que tem problema com o Congresso, porque ele foi deputado há muitos anos, e aí ele não dizia que era o Congresso. Ele não pode dizer que é contra a corrupção, porque ele ficou no partido de corruptos, porque o melhor amigo dele é condenado por corrupção. Ele não pode dizer também que é contra a corrupção, porque ele tem ministros corruptos. Então nada do que o Bolsonaro fala faz sentido. E aí que a esquerda deveria se apoiar. Não ficar, vamos defender o Congresso. O Congresso é indefensável. Todo mundo, todos os brasileiros odeiam o Congresso. Se fizerem uma pesquisa perguntando, você gosta da atuação do Congresso Nacional? Eu acho que não vai ter nem 10% das pessoas dizendo que gosta, que tá tudo ótimo. Não vai. A direita não gosta por um motivo e a esquerda não gosta por outros motivos. E a população em geral tem esse sentimento de que o Congresso é corrupto, de que o Congresso é vendido e tudo mais. Então ninguém gosta do Congresso. Se a esquerda ficar perdendo tempo tentando defender o Congresso, tá agindo errado, não tá agindo estrategicamente. O lado da história é falar, estamos defendendo
a democracia e atacar o Bolsonaro, dizendo que ele não tem problema com o Congresso, ele foi deputado, e mostrar que ele também não tem problema com corruptos, porque ele tem os corruptos dele. E quando ele foi deputado, lembram da Val do Açaí, a funcionária fantasma, que ganhava quase R$2.000 por mês, dinheiro público e nunca foi trabalhar? E aí quando o Bolsonaro foi perguntado, ele disse que queria ajudar uma amiga. Com dinheiro público é fácil ajudar, né? Pô, eu tenho um amigo passando necessidade, eu dou dinheiro público para ele, quase R$2.000 por mês. Não é assim que faz. Tem a rachadinha do Flávio Bolsonaro, tem várias funcionárias fantasmas no gabinete do Jair Bolsonaro que só não estão sendo investigados ainda porque ele tem foro privilegiado por ser o presidente. Senão já estava sendo investigado, assim como os do Flávio estão sendo investigados. Então, não tem como o Bolsonaro falar que ele não era um parlamentar que fazia coisas, não vamos dizer corrupção, vamos ser bem assim, vamos dizer, ele não era um parlamentar que fazia coisas no mínimo desonestas. Ele fazia coisas bem desonestas, como ter funcionários fantasmas, e a gente pode chamar isso de corrupção. Então, o problema dele com corrupção é zero. É aí que a esquerda tem que atacar. É aí que a esquerda tem que... Eu não sei como a direita tem tanta gente para fazer memes e tudo, e a esquerda não tem. Cada deputado tem mais de R$100.000 por mês para contratar assessor. Cada um deveria ter uns 3 fazendo memes e jogando em grupos de WhatsApp. E um assessor para organizar grupos de WhatsApp, para administrar, sei lá, 100, 200 grupos cada um e distribuir esses memes. E aí começar a atacar o Bolsonaro por todos os lados. Que é assim que o Bolsonaro faz. Ele tem os grupos de WhatsApp, cada um dos deputados da direita, tanto os estaduais, em todos os estados, quanto os federais, eles vão criando grupos de WhatsApp e eles vão colocando assessores ali. A Joyce Hasselmann mostrou isso na CPI das fake news. Eles são pagos só para administrar esses grupos e para jogar memes ali para a população. E aí eles fazem bem direcionado para cada nicho, para cada grupo. E alguns mais gerais, eles vão soltando isso. E em poucos minutos, eles alcançam milhões de brasileiros. Porque eles agem em conjunto, eles têm vários grupos. A Joyce mostrou grupos de coordenação, dos coordenadores. E eles falam, eles têm um calendário bonitinho, dizendo, esse dia vão atacar essa pessoa, esse dia essa pessoa, a pauta do dia é essa, a segunda pauta do dia é essa, e assim por diante. E eles organizam direitinho. A esquerda faz isso? Eu nem precisava vir aqui contar um segredo, porque a Joyce Hasselmann mostrou isso na CPI das fake news. Não mostrou com tantos detalhes como eu estou falando, mas mostrou outros detalhes. E a esquerda viu, faz meses esse depoimento, e não aprendeu, e não colocou em prática. Se tivesse colocado em prática, agora já dava para organizar facilmente manifestações de rua contra o governo, porque o Bolsonaro ficaria mais frágil, porque a esquerda teria pelo menos um princípio de um projeto de comunicação que estaria bombardeando o Bolsonaro por todos os lados e mostrando a verdade sobre ele. Mas não tem. Não tem. E se a gente aqui no canal está tentando começar a organizar uma coisa assim, com verba pouca, sem nenhum assessor, sem nada, eu acho que a obrigação da esquerda era já ter feito isso muito tempo atrás, desde agosto, eu estou falando disso, agosto, gente. Faz 7 meses já, vai fazer 7 meses. Então, já deu tempo. A tática é essa, é atacar o Bolsonaro, mostrar que ele é corrupto e mostrar que o problema não é o Congresso. O Congresso foi eleito no voto. O problema é o Bolsonaro. Quando ele era congressista, o problema era o presidente. Agora que ele é presidente, o problema é o Congresso. Então o problema não é nenhum dos dois, o problema é ele. Porque com qualquer outro presidente, nunca a gente viu alguém bater tanto de frente com o Congresso. Nem a Dilma, que tinha problemas com o Congresso, ela não batia de frente. Nunca nenhum presidente depois da ditadura defendeu o fechamento do Congresso ou jogar uma bomba atômica no Congresso, como eles estão fazendo. E ele não pode ficar impune. Ou a gente pede o impeachment e continua lutando pela cassação da chapa, ou vai ter uma hora que ele realmente vai fechar o Congresso, ele vai armar mais motins, ele tem a máquina pública na mão. Vai deixar a máquina pública na mão de um miliciano que arma motins pelo Brasil? Não pode. Não pode. Ele vai começar a armar motins, ele vai avançar cada vez mais contra a democracia, até uma hora que não vai mais ter democracia para se defender. E a gente vai ficar aqui falando, caramba, e agora? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa a sua opinião. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vai concordar que o Mourão não é pior que o Bolsonaro, mas acho que a discussão não é essa. A discussão é, a gente tem que derrubar um por vez. O Bolsonaro é o primeiro na linha de frente. Quando entrar o Mourão, eu já não gosto dele. A partir do primeiro dia eu sou fora Mourão, a não ser que ele prove o contrário.
Mas aí a gente tenta derrubar o Mourão, se for o caso, e tenta derrubar quem é que venha até o Brasil voltar aos trilhos. O que não pode é ficar nesse discurso derrotista de o Mourão é ruim, então deixa o Bolsonaro lá, deixa um miliciano lá fazendo motim na polícia, mais de 170 mortos lá no Ceará, deixa ele lá, pô. Continua acabando com a política externa do Brasil, acabando com a economia, porque o Paulo Guedes acabou com a economia, tá acabada. Deixa lá o Bolsonaro. Não, não é bem assim. Tira ele, é o primeiro da linha de frente, aí vem o Mourão, a gente continua lutando pela cassação da chapa e depois, por fora o Mourão, se vier o Maia ou quem quer que seja, a gente tira também e a gente vai sempre lutando e fazendo oposição. É isso. Falou.